Muita gente ia adorar ter essa honra que eu estou tendo aqui, de estar nesse púlpito, que tem sonhado, que tem pregado, que tem anunciado as grandezas de Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço muito, pastor Hermínio, pastora Vanusa, por esse carinho de me convidarem, estou muito feliz, e foi um dia bem diferente, né? Acordei cedinho e vim para cá, aí conheci já o pastor Aderaldo, aí já comemos um peixe feito pelo servo do Senhor, né? Irmãos, hoje eu quero confessar um pecado, orem por mim, porque eu não parava, eu estava querendo tomar um remédio para parar de comer, porque aquele irmão ali, ele tem um dom, entendeu? E ele foi colocando aquele tempero do peixe ali, aquele negócio foi ficando gostoso, aí no final, vai ficando aquelas beiradinhas, aquelas casquinhas do peixe, salgadinha, foi um negócio de doido, né? Então, foi difícil parar, mas eu estou confessando o pecado aqui, então você pode orar por mim, está tudo certo. Mas eu estou muito grato a Deus de conhecer São Fidélis, de conhecer a generosidade desse povo, a toalhinha personalizada, né, aguinha, e eu estou vibrando com os irmãos. São cento e quantas células, pastor? 125 células, meu Deus, que coisa linda, que coisa extraordinária. Irmãos, a gente nunca pode avaliar uma igreja por um número sem olhar o seu contexto. Essa igreja aqui é um milagre, mas é espantoso o milagre nessa igreja, é assustador, nas condições de uma igreja mais que centenária, essa revolução que os irmãos estão conseguindo aqui, é um negócio assim, me assusta, eu quero aprender com o irmão, é tremendo o que vocês estão conseguindo aqui, eu vim aqui para, talvez falar alguma coisa, mas para aprender, por isso que eu vim, porque eu queria falar alguma coisa, mas eu queria aprender, eu estou aprendendo com os irmãos. Então você valorize muito a sua igreja é um marco histórico de Deus, o que Deus está fazendo aqui é algo exponencial, e eu estou muito feliz mesmo, já estou assim contagiado e alegre, e quando eu voltar para a minha reunião de pastores, na quinta-feira, que eu faço na terça, eu mudei essa semana, eu já tenho muita coisa linda para contar, eu vou empolgar a turma de contar o que Deus está fazendo aqui. Estou muito feliz, pastor Aderaldo, começar do zero uma igreja numa cidade, coisa linda, o homem é um empresário, é um consultor, não é pastor de carteirinha não, é pastor no coração, meu Deus, vai contar isso lá na minha igreja, para entusiasmar os outros a fazer a mesma coisa, estou empolgado com isso, e ainda vai fazer um peixe em nome de Jesus. A contrapartida tem que ter, né, irmão? Por que eu não vou pegar minha bênção, né? Então eu estou muito grato mesmo, e eu fiquei mais perplexo ainda, porque toda a rede social funciona, né? Eu postei hoje, naquela hora do aeroporto, que eu postei ali, é de Deus aquilo, viu? Postei, eu estou com um grupo ali, que é um grupo que nós estamos começando uma igreja em Cordeiro, né? Não é muito longe daqui, são 2 horas daqui, 2 horas, né? Eu queria que vocês ficassem de pé, eu queria que a igreja desse uma saudação para eles. Obrigado por vocês terem vindo, eu me senti muito amado de ver vocês aqui, muito mesmo, eu estou vibrando com vocês, aqui tem pastores de multidão no meio de vocês, de multidão, anota o que eu estou falando, Deus vai usar vocês para algo grandioso ali, eu creio nisso, né? Estou vendo ali o pastor Rodrigo, né? Meu amigo, está pertinho aqui, veio com a esposa, veio ali com um líder da igreja, que bom, Rodrigo, te ver aqui. Rodrigo, eu não posso ter a presunção de pregar num lugar, repetir um sermão meu e falar assim, hoje vou pregar algo inédito, não tem como. Ele assistiu todos os sermões. Então, Rodrigo, esse aqui, talvez você tenha assistido também, provavelmente, né? Mas eu estou feliz de te ver aqui, conheci o pastor Samuel, né? Conheci os pastores da igreja, né? Os pastores aqui locais. Tem mais pastores aqui?
Pastor Marlúcio, cadê o pastor Marlúcio? Ô pastor Marlúcio, muito prazer, que alegria estar com o irmão aqui. Qual a sua igreja? Batista Central de São Fidélis. Glória a Jesus. Central é um negócio forte. A nossa igreja era a Igreja Batista Central da Barra, né? Então agora hoje é a Igreja Batista Atitude Central da Barra, né? Então Central, eu gosto desse nome. Eu gosto desse nome, né? Queridos, eu tenho 2 materiais aqui. Tem outro pastor aí? Pastor Ricardo. Da onde, pastor? Piracema? Miracema? Ô gente, vocês ficam rindo aí, M para P, PB, né? Então, Miracema, é longe daqui? 1 hora? 2 horas? Veio de longe, pastor. Muito obrigado pelo seu carinho de ter vindo aqui. Quero que Deus abençoe muito vocês, pastores, como tem abençoado tanto o pastor Hermínio. Amém? Esse homem tem um coração apaixonado, uma visão de reino impressionante. Quero te parabenizar, irmão. Tá com o irmão aqui, tem me abençoado muito, tá? Gente, eu trouxe 2 materiais, 2. Tem mais 3 livros saindo agora, mas aqui eu só tenho 2 livros. Esse aqui é um livro simples. Você lê numa patacada só, mas ele não é um livro para você ler numa patacada, não. Você lê numa patacada, aí passa uma semana, você lê de novo. Passa uma semana, você lê de novo. É numa sentada, você lê, ele é rápido. Por quê? Porque ele fala de processo decisório. E o grande problema da gente é que a gente decide mal. Depois fica tentando consertar as besteiras que fez. E o que leva a gente a decidir mal? Esse livro fala sobre isso. Então é muito simples o livro, muito simples. Foi uma mensagem que eu preguei. O pastor Jorge Linhares foi pregar lá na igreja, chegou lá, viu essa mensagem e falou: não, cara, vamos fazer um livro lá, e fez. E aí saiu pela Jacksema nesse livro. Esse livro aqui, a MK, ela me convidou para fazer um projeto que ela tinha feito com vários cantores. E ela fez pela primeira vez com um pastor comigo. Eu na hora fiquei meio sem graça. Falei, pô, como é que eu vou contar a minha história, contar a história da igreja, colocar isso em áudio, porque aqui tem um livro e o áudio. Como é que eu vou fazer isso e tal? Aí, depois eu cheguei à conclusão que eu não quero abençoar as pessoas depois que morrer, não. Quero abençoar agora. Depois que morrer, não quiser lembrar de mim, o problema é seu. Estou no céu. Estou no céu feliz da vida, não vou ficar preocupado. É agora que eu quero abraçar a gente. É agora que eu quero beijar a gente. É agora que eu quero comer peixe feito por gente. É agora, né? É agora. Então, irmão, esse materialzinho simples aqui pode turbinar a sua vida. Por quê? Grandes conquistas, uma atitude. Eu conto aqui como foi minha trajetória, minha criação, os princípios que eu herdei do meu pai. Meu pai é um homem de Deus. Meu pai é um homem que, eu não sei qual é o defeito do meu pai, não. Eu sei que ele tem um monte de defeito, porque ele é pecador, a Bíblia diz, mas assim, meu pai é um homem incapaz de falar mal de alguém. Meu pai é um homem puro. Meu pai é um homem de oração. Meu pai é humilhante. Ele é muito melhor que eu. É muito melhor. Deus decidiu fazer algumas coisas comigo que eu não fez com ele. Porque Deus é bonzinho mesmo. Porque ele é muito melhor que eu. E eu conto aqui essa trajetória. E aí eu conto os princípios que Deus me deu para a multiplicação da igreja, para a visão da igreja, para a expansão da igreja. Isso aqui serve para a sua vida como um todo. Não só para a sua vida como líder na igreja. Então, você pode estar no carro, vai ouvindo. Eu tenho recebido relatório de pessoas dizendo: pastor, eu já ouvi 7 vezes, eu já ouvi 8 vezes, eu boto no carro, eu vou para o trabalho ouvindo todo dia. E às vezes eu dou gargalhada, às vezes eu choro, às vezes eu me encaixo naquilo que o senhor diz. Então, eu estou muito feliz com esse projeto, que foi um presente que a MK me deu. Então, está aí, lá fora você pode adquirir os 2, tanto no dinheiro como no cartão da igreja aí, eles vão disponibilizar o cartão para você. Amém? Bem, hoje eu quero falar com você sobre algo assim muito importante, sobre potencial. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 4.
Êxodo, capítulo 4. Nós lemos assim, do verso 1 ao 5, os sinais concedidos a Moisés. Por volta de 11 horas, nós vamos dar um intervalozinho para para um café. Êxodo capítulo 4. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a ao chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Versículo 17: e leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Faz uma oração assim, muito simples. Diga assim: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo agora. Se você fizer essa oração com sinceridade, Deus vai falar com você. Deus, tem misericórdia da minha vida, me faz um instrumento teu para a vida de cada pessoa aqui. Que eu seja, Deus, dominado pelo Senhor agora. Em nome de Jesus, amém. Esse texto fala do momento em que Moisés, com 80 anos de idade, um senhor, terceira idade, ele é convocado por Deus para fazer uma tarefa que não é nem um pouco simples. Ele, aos 40 anos, ele matou um egípcio, ele era príncipe, ele era filho da filha de Faraó, ele foge do Egito, porque o avô dele não deu mole para ele, matou o egípcio, vai morrer, ele foge, e agora, ele que vivia no palácio, comia do bom do melhor, fez a melhor faculdade do país, era o país mais poderoso da terra, ele que viveu das férias de alto nível, piscinas, saunas, e tinha tudo isso naquela época. Ele que vivia com servos, agora ele é pastor de ovelha no meio do deserto. Mas, querido, 40 anos no deserto, sem ter muita gente para conversar, olhando para o céu, olhando para o sol, olhando para as estrelas, olhando para a lua, Deus fala muita coisa com você. 40 anos depois, ele é um idoso, ele pensa que a carreira dele acabou. Deus aparece para ele e fala: Moisés, quero que você vá lá no Egito. Eu voltar no Egito 40 anos depois, com 80 anos de idade, fazer o quê? Para libertar o povo. O senhor está me falando para eu ir lá libertar o quê? Quase 2 milhões de pessoas? A economia do Egito gira em função disso. Os tijolos são feitos pelos judeus, os hebreus que lá estão. O serviço pesado é feito pelos hebreus. Se eu tiro essa mão de obra, quebra a economia do Egito. Eles não têm como hoje pensar na possibilidade de libertar esse povo que gira a máquina do Egito, que faz o trabalho pesado do Egito, que é quem faz toda a indústria da construção do Egito, que é quem faz toda a produção agropecuária pesada do Egito. Impossível. Deus fala: você tem que ir.
Ele fala, eu tenho 80 anos, eu sou idoso. E quem que vai acreditar que o Senhor apareceu para mim? Diga que o eu sou apareceu para você. E quem que vai acreditar na minha voz, na minha fala? Eu não sei nem falar. Deus fala com Deus, eu estou com você. Você tem que falar. Não, mas eu não sei falar. Tá bom, você vai levar o Arão com você. Você vai levar seu irmão com você. Mas você é que tem o chamado. Ele tenta fugir de um plano de Deus de tudo quanto é jeito. Deus se irrita com Moisés por ele não acreditar no seu próprio chamado. Eu acredito que hoje Deus tem se irritado com muitos de nós, porque a gente não acredita no nosso chamado. A gente não se vê como Deus nos vê. A gente não acredita que a gente pode. O que nem a gente que pode, é Deus que pode em nós. Queridos irmãos, diante desse quadro, Deus fala uma coisa impressionante para Moisés. Ele pergunta algo muito simples. Ele pergunta, o que você tem na sua mão? Ele responde, eu tenho um cajado, eu tenho uma vara, um pedaço de madeira, que eu uso para mexer com o gado, que eu me protejo de cair tropeçando numa pedra, que eu derrubo uma fruta de uma árvore, que eu sinalizo para as ovelhas o caminho, a direção, um pedaço de pau velho, é isso que eu tenho na mão. Deus fala, joga no chão. Ele joga no chão, vira uma serpente. A serpente começa a vir na direção dele, Moisés fica assustado com aquilo. Deus fala, não fique assustado, pegue pela cauda. Ele mete a mão na cauda da serpente, volta a ser uma vara. Ele vê que Deus agiu sobre aquela coisa simples, transformando em algo e retornando ao estado original. E aí no verso 17, ele diz assim, toma, pois, essa vara na tua mão e com ela farás os sinais. Que sinais são esses? Se você pegar no capítulo 7, versículo 2, você vai ver que ele estende a vara, joga ao chão, ela vira uma serpente. Os encantadores fizeram a mesma coisa, mas a serpente de Moisés engoliu as outras serpentes todas. No capítulo 7, versículo 20, ele estende a vara e a água vira sangue. No capítulo 8, versículo 5, ele estende a vara e as rãs sobem das lagoas e rios e invadem o Egito. No capítulo 8, versículo 16, ele estende novamente o seu cajado, a sua vara, e do pó da terra se multiplicam piolhos sobre o Egito. No capítulo 9, versículo 23, a vara estendida ao céu, trazendo trovões, saraiva, relâmpagos sobre o Egito. No capítulo 10, versículo 13, a vara estendida sobre o Egito, trazendo um vento oriental cheio de gafanhotos, que engolem toda a produção do Egito. No capítulo 14, versículo 16, para mim o momento mais emocionante, Moisés estende a sua vara em direção ao Mar Vermelho, e ele dá uma ordem ao povo, marchem. Quando o povo dá o primeiro passo para entrar dentro da água, a água recua. E o povo começa a dar passos e a água vai recuando. Imagina isso. E aí, o mar se abre e se forma o primeiro aquário de visitação da história. O povo passando e os peixes aqui, ó, nadando do lado, e o povo a seco, vendo aquele cenário da glória de Deus, porque um homem estendeu a vara, que significava para ele o quê? A presença de Deus, e declarou pela fé, marchem. No capítulo 17, versículos 5 e 6, a vara é usada para ordenar
que saísse água da montanha. E todo o povo, milhões de pessoas, bebem água fresca no meio do deserto. No capítulo 17, versículo 9, eles têm a primeira batalha, eles estão lutando contra os amalequitas, e Moisés está agora como que o intermediador do povo junto a Deus, e ele estende a vara ao céu, e clama a Deus pelo povo, e quando ele estende a vara ao céu em oração, o povo vence o povo amalequita, mas seus braços ficam cansados, e quando aquela vara ela é abaixada, os amalequitas começavam a prevalecer contra Israel. Então 2 homens seguram os braços de Moisés, segurando a vara em cima de uma montanha, e o povo de Israel, sem ter cultura de guerra, sem ter treinamento nenhum, sem ter armas, sem ter profissionalismo, sem ter uma coordenação legal de guerra, luta contra um povo acostumado com guerra, preparado, sanguinário, treinado, e vence. Coisa tremenda. Meus amados irmãos, uma vara, um pedaço de pau, que simbolizava a presença do Eterno. Na Bíblia é cheio de exemplos de coisas simples que Deus usou para fazer grande coisa. Por exemplo, um dia Deus pegou uma pedrinha que Davi recolheu, e com uma pedrinha só, lançada no meio daquele testão do Golias, o Davi não apenas venceu o gigante, o Davi decretou um novo tempo do povo de Israel em relação aos filisteus, porque os filisteus ficaram amedrontados, e a pior coisa contra você, e contra a igreja, e contra o seu ministério, e contra a sua empresa é o medo. E o povo de Israel cresceu e foi para cima, e os filisteus foram derrotados. Uma vez Jesus pegou o quê? Coisa simples, 5 pães e 2 peixinhos. Com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou quase 10.000 pessoas, eram 5.000 homens, coisas simples, que realizaram milagres e marcaram a nossa história. Meu Deus, coisas simples, mudaram a história no Velho Testamento, mudaram a história no Novo Testamento, e mudam a história hoje. Por isso, queridos, a pergunta aqui é muito importante. A pergunta foi: que tens em tuas mãos? Ou seja, qual é o potencial em tuas mãos? Qual é o potencial em tuas mãos? Muitos de nós estamos deixando de ser abençoados e usados por Deus, porque não estamos atentos à pergunta de Deus. A pergunta que Ele está te fazendo é: o que tens na tua mão? Qual é o potencial na tua mão? Fui eu que te fiz, foi eu que te construí, foi eu que te capacitei. Eu sei que você sofreu, passou dificuldade, passou luta, teve trauma, te abandonaram, faltou dinheiro, passou fome, mas eu estou te perguntando, não, uma pergunta diferente dessa, e a pergunta é: o que tens na tua mão? Pastor, eu acho que não tem nada para oferecer para Deus. Sabe qual é o teu problema? É que você talvez não tenha feito a leitura da pergunta da forma correta. Tem muita gente que acha que a pergunta é: o que não tens em tuas mãos? São os frustrados, são os pessimistas, não reparam o que podem oferecer a Deus, mas o que não encontram para oferecer. Eu não canto bem, eu não prego como fulano, eu não lidero eventos, eu nunca fui um empresário, eu não tenho a capacidade do fulano, a minha igreja não tem essa estrutura, não tem sala para a escola ministerial, eu não sou bom nisso, não sou bom naquilo. Então eles acham que a pergunta é o que você não tem, mas não é essa a pergunta é o que você tem. Alguns acham que a pergunta é: o que tinhas em tuas mãos? São saudosistas.
Não, porque eu tinha uma condição financeira boa. Não, porque eu era líder da igreja. Não, porque eu liderava umas coisas legais. Não, porque eu era evangelista. Não, porque o pessoal me dava muita credibilidade. Não, porque meu pai era vivo e me ajudava. Não, porque um líder da igreja caminhava comigo, me apoiava, me dava incentivo. Ei, a pergunta não é o que você tinha. A pergunta é o que você tem. E uns exageram, hein? Uns acham que tinham e não tinham esse negócio todo não, hein? Um dia, pastor Hermínio, um camarada foi lá para se tornar membro da minha igreja. Chegou lá, ele falou assim comigo: para o senhor me conhecer melhor, ele era um militar, alta patente. Para o senhor me conhecer melhor, eu trouxe aqui o meu currículo. Meu irmão, era uma Bíblia. Comecei a folhear o que o homem já tinha de curso, que ele já tinha feito, os trabalhos que ele tinha feito na igreja. Falei, para o apóstolo Paulo, pede para ele. Como é que eu vou pastorear um homem desse? Não ficou na minha igreja quase tempo nenhum, não para em igreja nenhuma. Não parava em igreja nenhuma. Meus amados irmãos, um conselho, não viva de passado. Que eu fui superintendente da escola bíblica dominical, e era uma benção, era nada, mais ou menos. Quem disse era ou não era, não é você, é Deus. E Deus não está te perguntando o que você fez, está perguntando o que você tem na sua mão. Mas a pergunta também não é o que gostarias de ter em tuas mãos. São os futuristas. Quando eu acabar a faculdade, pastor Hermínio, o diabo vai ver comigo. Quando eu resolver meu problema financeiro, quando eu quitar minha casa, quando eu formar meus filhos, quando Deus resolver o problema de saúde da minha mãe, quando Deus resolver esse problema do meu filho estar fora da igreja, quando eu conseguir botar em dia uma conta que eu tenho que pagar, aí sim eu vou ser uma benção na mão de Deus. Mentira. Quem não é fiel na dor e no pouco, não vai ser fiel na alegria e no muito. Não vai mesmo, te garanto. Mas tem gente ainda que acha que a pergunta é: o que terás em tuas mãos? Por quê? Porque algumas coisas já estão encaminhadas, então já está quase certo e tal, então é o que terás. Então eles agora não é o que gostariam de ter, é o que já sabem que vão ter. Mas a pergunta não é essa. O que você vai ter não faz com que você responda a pergunta de Jesus para hoje. E tem muita coisa que você acha que você vai ter, que algum problema no caminho vai fazer você não ter. E tem coisa que você acha que vai ter, que é até bom que você não tem, que se tiver, você vai ficar pior. Você vai ficar pior. Você não vai melhorar. Queridos, o que Deus está perguntando é o que tens. Posso afirmar, você tem em tuas mãos alguma coisa. Você tem um grande potencial. Deus colocou em cada pessoa que me ouve aqui, e eu não estou falando aqui como um argumento de retórica, apenas para impressionar, não, é bíblico, eu creio nisso que é bíblico. Cada ser foi dotado de um potencial. Pastor, o que é potencial? Potencial é uma habilidade latente, um poder reservado, uma força não utilizada, um sucesso não alcançado, são talentos escondidos, uma capacidade ainda não desenvolvida. Potencial é tudo que você pode ser, mas ainda não se tornou. Potencial é tudo que você pode fazer, sem que ainda tenha feito. Potencial é poder seu adormecido. Se a igreja acordasse, conta-se que Napoleão Bonaparte,
uma vez reunido com seus generais, prestes a ter uma grande batalha, ele mostrou o mapa do mundo e ele apontou para a China. E ele disse: aqui tem um gigante adormecido. Se ele acordar, o mundo vai ficar impressionado. Acho que aquela fala vale para a gente. Aqui tem um gigante adormecido. Se a gente acordar, meu Deus, a gente não precisa de lava-jato. A gente não precisa de mais nada, a gente precisa de acordar. Da igreja acordar. Se a igreja acordar, a gente muda a história. A gente muda o que está acontecendo. Qual é o potencial em sua vida? Pastor, eu não tenho esse potencial todo não, pastor. Eu sou limitado, eu sou tímido, eu sou gago. O Moisés também tinha problema para falar. Não sei se ele era gago, se ele era fanhoso. Eu não sei. Ele disse que tinha problema. Querido, Efésios 2, versículo 10, fala algo sobre você. Efésios 2:10 diz assim, presta atenção, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Querido, dá uma olhada nesse texto, Efésios 2:10, porque nós somos criação de quem? Da nossa mãe? Do nosso pai? De um espermatozoide? Não, nós somos criação de Deus, independente da família a qual a gente veio, independente do contexto ao qual fomos gerados, independente do abandono que você pode ter passado. E ele diz, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Opa, eu sou criação de Deus para fazer coisa boa, para fazer coisa marcante, as quais Deus preparou, está no passado, para nós. Deus planejou boas coisas sendo feitas pela sua vida. Como é que você vai dizer que não tem potencial? Você está duvidando de Deus? Você está desafiando Deus? Eu tinha uma líder de célula lá em Patinga, onde eu comecei a transição da igreja onde eu era pastor. Aquela mulher é uma mulher tímida. Sabe aquela mulher que é tão tímida que ela ria de tudo? Você fala assim, poxa, comi um negócio gostoso. Poxa, eu fui na casa de um irmão legal ali, o irmão fulano morreu. Tudo ri de nervosismo, de timidez. Que líder aquela mulher se tornou. A célula dela era encantadora. Sabe por quê? Porque como ela sabia que era tímida, como ela sabia que tinha suas limitações, ela fazia tudo direitinho, ela deixava todo mundo falar na célula, ela não queria monopolizar, ela deixava todo mundo participar, e ela fazia no final de semana, almoço, todo mundo junto, cada um levava uma coisa, um levava macarrão, o outro a salada, o outro a carne, o outro feijão, o outro a farofa, juntava tudo, e eles estavam juntos em comunhão, e ela promovia amor, e a célula dela decolava. Meus amados irmãos, somos feitura de Deus para as boas obras. Você sabia que os estudos mostram que a gente utiliza apenas 10% do nosso potencial? 10%, queridos, você se acha um pouco limitado, um pouco analfabeto, um pouco desprovido de inteligência, aqui, pede para Deus usar um pouco do outro lado do cérebro aí, porque você só está usando 10%, o teu 10% é pouco, então vamos usar mais. Pede para Deus, porque tem potencial, se só usa 10%, mas o meu 10% é muito pouco, o do pastor Hermínio, poxa, o 10% dele é bom para caramba, o meu é fraquinho, então pede para usar 30%. Para compensar, porque Deus pode fazer algo sobrenatural na sua vida. Queridos, Deus não planejou ninguém para ser qualquer coisa.
O problema é o quanto cada um enxerga o que Deus lhe mandou fazer. E o quanto cada um quer fazer na dependência do Espírito Santo o que tem que fazer. Se quem for fazer não for você, mas for você pelo Espírito Santo, tudo muda. Eu conheço gente improvável que virou grande empresário rico. Tem um cara em São Paulo que ele está ganhando dinheiro a rodo. Sabe qual é a profissão dele? Engenheiro, pastor? Não. Cientista, pastor? Não. Ele é o que, pastor? Ele é um médico? Não. Sabe o que ele é? Pipoqueiro. Pipoqueiro. Pastor, mas está ganhando dinheiro? Pipoqueiro? É, só tem um detalhe. Ele tem um jaleco para cada dia da semana. E está costurado o dia da semana, segunda-feira, terça-feira. Todo mundo sabe que a roupa é a roupa do dia. Ele usa luvas. Quando ele pega no dinheiro, com a luva, ele troca, joga fora aquela e pega uma nova luva. Pastor, mas tem custo, tem custo. Mas ele não pega no dinheiro e depois bota a mão na tua pipoca, toma. A pipoca que ele te serve ela numa embalagem mais ampla, para que você não tenha dificuldade com aquele negócio de pipoca caindo no chão, aquela coisa. Então, ele tem um pacote um pouco maior, então ele não precisa botar aquela coisa assim, ele bota, mas o pacote é maior. Ele te dá um saquinho com alquinho, para você botar no bolso. Aí quando você acaba de comer pipoca, você rasga aquele saquinho e você joga o álcool na mão. Aí você limpa a mão da gordurinha da pipoca. E vai por aí afora. O cara vende pipoca, pipoca e pipoca, o dia inteiro vendendo pipoca e tal. E sabe o que aconteceu? Virou preletor. Começou a dar consultoria. Foi aí que ele ficou rico, por causa da pipoca. Começou a contar a história dele. Começou a falar nas empresas, do diferencial naquilo que se faz. Meus queridos irmãos, onde estão os lugares mais ricos do mundo? Será que estão nos poços de petróleo do Kuwait ou da Arábia Saudita? Será que os lugares mais ricos do mundo estão nas minas de ouro e diamante da África do Sul? Será que os lugares mais ricos do mundo estão nas minas de urânio da União Soviética? Será que os depósitos mais ricos do mundo estão nas minas de ferro do Brasil? Não! O depósito mais rico do mundo está no cemitério, perto da sua casa. Eu vi um aqui, fiquei horrorizado, que ele é perto daquele rio lindo ali, no caminho. Falei, por que botaram o cemitério do lado do rio? Botava do outro lado. No cemitério, dentro daquelas tumbas, tem música que não foi escrita e não foi cantada, mas tinha potencial para ser escrita. Naquela tumba, tinha um aplicativo que podia ter sido construído, que o cara ia ficar milionário, ia bancar a obra de Deus, ia chegar aqui e falar, pastor Hermínio, vamos comprar um ginásio aqui na cidade, cabendo umas 15 mil pessoas, não? Eu banco. Naquela catacumba, tem um monte de sermão que não foi pregado. E gente que convive com eles, não se converteu. Naquela catacumba ali, tem poemas que não foram falados, e que deixariam uma saudade gostosa para suas esposas. Naquela catacumba, tem cesta básica que não foi levada para uma família, para ter o prazer de servir alguém. Nunca você vai ser mais feliz ganhando mais dinheiro, ou viajando para um lugar chique, ou fazendo isso, aquilo, do que você seria fazendo algo bom por alguém. Quer que eu te dê um exemplo? É fácil para mim. Um empresário milionário, ele acabou de comprar
uma BMW top, cabine dupla BMW, show de bola, R$550 mil. Ele chega em casa com aquela carreta, estaciona na garagem. É véspera do Natal, ele se deu esse presente, ele pode. Ele vira para a empregada dele e fala: ô fulana, tudo bem? Tudo legal? Tal. Ela fala: ah, tudo bem, eu estou indo para casa agora para preparar as coisinhas do Natal lá em casa também. Eu vou passar ali, vou ver se eu consigo comprar um negocinho para o meu filho. Ele fala: mas o que seu filho gosta? Ah, ele gosta muito de bicicleta. Esse homem comprou um carro de 500, vamos arredondar logo para R$600 mil. Ele pega R$150 e fala assim: compra lá uma bicicletinha para o teu filho. A mulher sai dali, passa no shopping e vê uma bicicletinha com rodinha, R$150. Ela compra, vai para casa. Quando ela chega em casa na véspera do Natal, vem um molequinho de 4 anos e meio, e ela fala assim: filho, tem um presente para você, está bem ali na sala, quem mandou foi o meu patrão para você. O molequinho chega na sala e vê bicicleta, e ela filmando tudo, porque toda empregada hoje já tem o seu smartphone. Tem, todo mundo tem smartphone hoje. Ela filmando ele: bicicleta, bicicleta. Ele sobe na bicicleta e tal. Mãe, que legal. Quem mandou foi o tio Antônio, é o meu patrão. Picado, tio Antônio, eu gosto de bicicleta. Ele não sabe nem andar ainda, ele fica assim: pô, meu eu estou de bicicleta, mãe. Ela filmando tudo. Ela manda para o WhatsApp do patrão. O que você acha que vai trazer mais alegria para ele? R$550 mil de um carro que ele já tirou outro zero, mais um zero, mais um zero, mais um zero, tem muito dinheiro. Ou a alegria que ele produziu com R$150 na vida do filho da empregada. A vida é mais simples que a gente imagina. Deus não está perguntando se você tem 550 mil. Está perguntando se você é capaz de dar R$150. O problema é que o teu potencial faria algo inédito, tremendo, maravilhoso, mas você retém. Ah, meus amados irmãos, qual é o seu potencial? Qual é o seu potencial? Jerry Horner vai dizer que geralmente as pessoas se encaixam em 3 grupos: os poucos que fazem as coisas acontecerem, os muitos que assistem às coisas acontecerem e a grande maioria que não sabe o que acontece. Não sabe, está por fora. Meus irmãos, nós somos chamados para ser termômetros ou termostatos. Como assim, pastor? Tem muita gente que é termômetro. Ele define a temperatura do ambiente. O ambiente está a tantos graus. Mas nós somos chamados para ser termostato. O termostato, eu digo a temperatura que eu quero no ambiente. Nós é que temos que dizer a temperatura do ambiente, nós é que temos que dizer o rumo das coisas, nós é que temos que definir o ambiente do nosso trabalho, o ambiente da nossa família, o ambiente das coisas que a gente está envolvido. Nós é que definimos a glória de Deus por onde passamos, nós é que levamos a esperança aonde chegamos, nós é que profetizamos e vemos o poder de Deus aonde chegamos. Nós não somos termômetro, nós somos termostato. Que tipo de pessoa você é?
Seu potencial influencia seu ambiente. Muitos gostariam de ter ao seu lado líderes perfeitos. Ah, se eu fosse discipulado pelo pastor Ibe Huber, ou então pelo Paulo Mazzoni, eu seria isso. Não seria nada se você não acreditar no seu potencial. Andar com grandes homens não faz de você um grande homem. Os grandes homens que você conhece só o são porque um dia acreditaram que estavam com um grande Deus. E foi o grande Deus que fez deles grandes homens. Querido, graves problemas nós temos para exercer nosso potencial. É aqui que eu quero me deter. Por que muita gente não usa o seu potencial? Primeiro problema, comparar nossas realizações com as dos outros. Irmão, Deus te deu um potencial e Deus vai te cobrar pelo teu potencial. E Deus está exigindo de você que você use o seu potencial. Você não tem que se espelhar em alguém e agora você fica atrofiado porque você não tem nem força para tentar, porque o outro é tanta coisa. Ou então, o outro é tão porcaria que você não faz quase nada e se acha alguma coisa. Você não vai ser avaliado pelo potencial do outro. Potencial é alcançar o seu melhor nível naquilo que você pode. Não se compare com um super perdedor. Teu vizinho, o apelido dele é Cachaça. Fala, Cachaça. Não se compare com um super vencedor. Para ele chegar lá, ele passou por fases. Pergunte para Deus, o que eu posso fazer? Quando nos comparamos, muitas vezes temos uma ilusão de que não podemos melhorar, ou temos a ilusão de que estamos melhor do que na verdade estamos. Queridos, quando eu cheguei na Barra da Tijuca, para pastorear uma igreja com menos de 30 pessoas, numa escola municipal, eu cheguei na Barra, tinha algumas igrejas estruturadas, ministério de criança, bonitinho, sala pintadinha, cadeirinha, mesinha. Irmão, é de deixar você desanimado. Natal, aquelas cantatas de Natal bonitas, e tudo, e música, e luz, e câmeras e ação. E você não tem o que fazer. Você mal pode cantar um hino. É meia-noite. É a tua única saída. Você não tem nada para oferecer. Você chega lá, aquela equipe de louvor, o cara no baixo. Meu irmão, tecladão bonitão, Roland. Cara, você tem um violão macabro. Violão que na segunda música já desafinou. Rapaz, aquilo não foi feito para ser violão. Gente, aquilo ali é material de ilustração, só para pendurar na parede. Mas é o violão que você tem. Na segunda música já desafinou uma corda. Aí tem que afinar de novo. Meu irmão, o que você tem? Os microfones da minha igreja, sabe como é que eram? Eu tinha, quando eu cheguei na igreja, 2 microfones, dois fios de microfone, só que estava com mau contato, então tu tinha que segurar no microfone com um fio, para o som sair. Pensa nisso, irmão. Já imaginou eu chegar na igreja lá, do lado lá, aquele somzão, acabamos de comprar agora um equipamento novo, top, e você com equipamento, meu Deus, não serve para fazer feira. Olha o limão, não serve. A sala que eu me reunia, uma sala toda suja. Eu chegava lá, ficava catando papel, pedaço de piaçava, a mão ficava imunda, contaminada. Aí a gente ia no banheiro para lavar a mão. Cadê sabão? Não tem sabão. Banheiro de escola pública que a gente reunia, aquele bando de palavrão, aqueles desenhos.
Um dia um irmão chegou no culto, Hermínio. Sabe como é que ele chegou no culto? Todo molhado. Eu virei para ele e falei, o que foi isso, meu irmão? Ah, pastor, eu fui lá no banheiro, fui dar descarga, quando apertei a água, pô! Você é rico e não foi contigo. Você, sua mulher, um filho de 1 ano e um filho de 4. A igreja tinha um dinheirinho que me sustentava uns 7, 8 meses. Quando acabasse o dinheiro, acabou. Literalmente. Acabou. Tinha que dar certo. O lugar de culto tinha uma janela lá e uma janela aqui, para o vento correr na sala, pelo menos, já que não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Aí os miseráveis fizeram o quê? Botaram uma cortina aqui e botaram um monte de bagulho ali, virou um lugar de bagulho. Então, só tinha janela lá de cá, não corria um vento. Pensa num lugar de calor, aí empoeirada a cadeira e com calor, pensa. Sai aquelas marcas de sujeira assim na roupa. Irmão com saia branca, já era, usava uma vez só. Irmão, é o que tinha. Mas não faltava 2 coisas, amor e espírito de fé. No primeiro culto que eu preguei, eu não falei ali, movido por mim mesmo. Só o Espírito Santo para falar o que eu falei. Eu disse, essa igreja vai ser uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro. Essa igreja vai ter programa de televisão. Essa igreja vai fazer história. E eu fui falando. Ficou todo mundo assim. Ai, ai, ai. Por quê? Porque não dá para chegar num ambiente com 30 e tantas pessoas naquele culto. Tinha mais gente, tinha umas 40 pessoas nesse dia, porque foi o primeiro culto e tinha pessoal de fora. Umas 40 pessoas, num lugar desse, você fala que vai ser uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro. Você está de piada. Você é iludido. Ilusão para mim, para o meu potencial. Mas não ilusão para o potencial do Espírito em mim. Não ilusão para o potencial do Espírito em você. Eu não sei como foi tua vida até agora, mas um perigo para você é você se comparar com os outros. Creia que Deus tem um alvo para você. A inspiração em pessoas que fizeram algo relevante não pode ser um impedidor da sua caminhada. Ah, ele foi muito alto porque ele é muito bom, eu não vou chegar. Não, tem que ser apenas uma motivação. Você tem que olhar para pessoas que venceram e não se inibir. Falar, ele é porque ele é bom. Não, não é porque ele é bom, porque ele acreditou, ele lutou, ele pagou o preço. Irmão, sábado eu estava pregando em Foz do Iguaçu. Domingo eu estava pregando na minha igreja. Hoje eu estou aqui. Deus não abençoa preguiçoso, não. Porque tem muito preguiçoso aí, irmão. Não é preguiçoso porque gosta, não. Quando eu era pequeno, irmão, eu sou tão fominha de futebol. Você tem ideia, sexta-feira eu cheguei em Foz do Iguaçu para pregar. Eu ia pregar sábado 2 vezes. Aí eu cheguei sexta-feira à tarde. Cheguei lá, os caras falaram assim, hoje à noite nós vamos jogar bola. Eu falei, aonde? Ué, pastor, você vai? Pelo amor de Deus, vai no Paraguai e compra chuteira para mim. Você dá um jeito, cara, arruma chuteira para mim, que eu quero jogar. Nós jogamos até 1h30 da manhã. Por quê? Porque eu sou fissurado por bola. Eu sou doido por bola. Nossa, amanhã tem uma pelada. Sou doido por bola. Ô, gente, se um esporte que eu gosto, eu tenho essa dedicação, como é que para Deus eu vou ser preguiçoso? Agora, sabe qual é o problema? Tem uma palavra que a gente não gosta, que a gente tem que gostar dessa palavra. Essa palavra a gente não gosta. Sabe qual é a palavra? Anota aí, disciplina. E disciplina, ela tem um sinônimo, quase sinônimo que a gente gosta. Quer anotar? Hábito. Você tem que dar disciplina para cortar os hábitos ruins e botar hábitos bons na sua vida. Sabe por que você não ora mais? Porque você assiste o Jornal da Globo e já assistiu o Jornal Nacional. E é a mesma notícia. Você saber que foi roubado 2 vezes é horrível. Já sabe uma vez, para que você quer saber de novo?
e saber que foi roubado pela minha pessoa, é pior ainda. Mas não, você vê um jornal e vê outro, é a mesma notícia. Para que isso? Quantos que estão vendo uma novela? Ah, eu estou vendo uma novela, mas é uma novela evangélica, lá na Record, 10 mandamentos. Já leu os 10 mandamentos ali? Se você está vendo essa novela, acha legal, mas você também está lendo na Bíblia, eu estou feliz. Agora, se você assiste 1h30 de novela sobre os 10 mandamentos e você não leu nem o Êxodo ainda, pelo amor de Deus, desliga a novela e vai ler, pega a fonte real. Você vai ter que cortar hábitos ruins. Você tem que saber, a palavra de Deus diz assim: seja vós falar, tem que aprender a falar não. Seja vós falar sim, sim, não, não. Tem que aprender a falar não para aquilo que não vale a pena. Querido, eu fui a um grande congresso internacional em Orlando, promovido por um dos pastores mais famosos do mundo. Chegou lá, só tinha os caras fera pregando. Aí foi pregar um cara que tinha uma igreja na Europa de 5.000 membros. Gente, um cara que tem 5.000 membros na Europa não é qualquer um, meu irmão. O cara foi pregar. Pensa num sermão ruim. Desculpa falar, mas ruim. Não tinha nem pé nem cabeça. O cara foi, falava uma coisa, aí ele começava a bater palma, aquele negócio assim, para chamar atenção, meter fogo no sermão, está fraco, mete fogo com palavra, né? Palavra de poder e tal. Cara, eu falei, meu Deus do céu, porque eu anoto tudo, eu não escuto uma pessoa sem anotar, eu anoto tudo. Aí, eu falei, meu Deus, mas que cara para pregar mal, pelo amor de Deus, o que é isso? No final do sermão, foi o cara que mais me abençoou. Deus falou comigo demais, sabe por quê? Porque Deus falou comigo, Josué, você sabe que o cara é fera, para ter 5.000 pessoas na Europa, ele não é qualquer um, mas todo dia, todo mundo tem um dia mau, você também tem direito do seu dia mau, você não precisa ser brilhante o tempo todo, para todos, seja você, deixa eu brilhar. Esse cara aí, ele tem defeito, hoje ele não se preparou bem para pregar aqui, mas eu faço ele brilhar, porque se eu tirar o meu brilho, ele pode ser uma fera que for, que não vai a lugar nenhum. Você tem direito de ter um dia mal, você teve uma fase mal, sua célula foi mal, você não multiplicou, tá bom, querido, e daí? Foi o dia mal. Prepare-se para brilhar. Você tem que se comparar com quem acredita nisso. Segundo problema para o seu potencial, o seu sucesso. Como assim, pastor? Pode trazer um suco de tomate? Obrigado, querida. Você sabe que um dia desse, eu fui brincar com um irmão que foi me servir lá na igreja, eu falei assim, um cappuccino, para quê? Eu estou aqui falando, vem um miserável e bota um cappuccino aqui. Eu morri de vergonha, eu falei, sabe? E quando eu falei, eu pensei que ele ia fazer. Não, eu não gosto de tomate não, estou brincando. Gente, o sucesso, satisfação inibe potencial. Um dia, eu sonhava com uma igreja de 200 membros, porque eu tinha menos de 30, e com 200, pelo menos, tinha uma arrecadação suficiente para pagar a igreja, porque o dinheiro não pagava a conta. Tinha um saldo que o missionário que fundou a igreja, não fui eu que fundei, foi um missionário, quando ele fundou a igreja, aquele saldo que me sustentava. Mas quando eu cheguei a 100, o meu sonho não era mais 200, não. Quando eu cheguei a 1.000, quando eu cheguei a 500, eu lancei logo a campanha, eu falei hoje aqui, rumo a 1.000, cuidando de cada um. De 500 eu queria 1.000, minha filha. Quando cheguei a 1.000, eu nem comemorei 2.000, já estava olhando já para os 5.000.
Quando cheguei a 5 mil, 6 mil, 7 mil, eu nem fiz festa, porque eu estou contando com os 10 mil. Vou fazer a festa dos 10 mil. Você tem que ter uma mente multiplicadora. Na natureza, tudo é multiplicador. Tudo é multiplicador. Você não consegue notar isso, não? Você não vai num lugar, você não vai lá, fica lá sem lá 30 anos. Quando você volta lá, o que tem? Um monte de folha, um monte de pasto, um monte de fruto, um monte de coisa. Por quê? Porque a natureza se multiplica naturalmente. Você solta uns bichos lá, solta lá um bando de bichos, ninguém vai lá, deixa predador ir lá não. E bota eles com comida lá. Quando você volta lá, o que tem? A manada cresceu, eles multiplicaram, é natural. Multiplicação é um processo natural. Deus quer te dar uma visão multiplicadora. Agora o sucesso te aposenta. Já estou com 4 células. A maioria do pessoal da igreja ainda não tem nem 3. Já passei de 1000 membros aqui em São Fidélis. Para que crescer mais? É mais trabalho. Eu já estou liderando o louvor. Por que fazer vigílias de oração só da equipe de louvor? Nós já somos mega, ultra, intergalácticos. E a gente começa a se apropriar de um sucesso que é real, mas ele inibe um novo estágio. Eu sou um empresário bem-sucedido, tenho 18 residências aqui em São Fidélis alugadas. Se eu parar de trabalhar hoje, eu já estou estabilizado. Então está na hora de você começar a investir em abrir igreja, sustentar missionário, pagar para um cara ir para a China pregar o evangelho. Você tem que ganhar mais dinheiro ainda para você fazer alguma coisa a mais para Deus. Você não pode, se você tem essa facilidade para ganhar dinheiro, ganha para Jesus. Não bota mais nada no seu bolso, não. Vive com 10% e dá 90% para Deus. Eu estou indo no avião agora, eu, Paulo Mazzoni e Carlito, junto com o empresário, nós estamos indo para o Piauí, para ver lugar para abrir igreja. Esse empresário, ele bota mais de R$500 milhão por mês em missões. Deus pode confiar isso na sua mão? Rapaz, se você ganhar 10 mil a mais, você já fica besta, talvez. Como é que Deus pode confiar? Potencial você tem. A questão é se você tem coração para o seu potencial. O sucesso não pode te aposentar. O sucesso até aqui não garante o sucesso de amanhã. Tem gente que foi milionário, faliu. Tem gente que foi homem de Deus, faliu. Tem mulher que cantou por aí, encantava as multidões, perdeu o coração. Tem cantor por aí que arrematava as multidões, adulterou. O sucesso pode roubar o sucesso. Queridos, em terceiro lugar, o que pode roubar o seu potencial? Nos avaliar pela ótica humana. Ótica da gente ou ótica do outro. Às vezes eu me avalio pela minha ótica. E às vezes eu me avalio pelo que dizem sobre mim. As duas coisas são perigosas. Você lembra quando Jessé enfileirou os seus filhos? Porque Samuel falou, um deles vai ser o rei. Ele pegou logo o mais forte, o moleque saradão, malhava na academia, peitoral aqui, ó, tanquinho. Titular do time de futebol da escola, artilheiro do time. Moleque bonitão. Aí ele falou assim, ó, só pode ser isso aqui. Até Samuel se enganou. Samuel olhou e falou assim, rapaz, mas que cara de rei que esse cara tem. Olha o porte dele. É rei? Aí Deus fala no ouvido de Samuel o quê? Ei, Samuel, Deus não vê como o homem vê. Aí veio o segundo bonitão, fortão, malhado, tal, pinta de rei. Aí
Jessé apresentou, deve ser esse aqui. Aí o Samuel já ficou um pouquinho em dúvida, mas deve ser esse aqui, não é esse aqui, é esse. Samuel, eu não avalio como você, eu não vejo como você vê, não era nenhum deles. Aí o Samuel perguntou para o Jessé, Jessé, Deus está falando que não é nenhum desses. O senhor não tem outro filho, não? Eu tenho um molequinho, ruivinho, molequinho bom, está trabalhando, está lá cuidando de bicho, está tudo fedido, está suado, cabelo está todo, esvoaçado, está lá, estou fedendo, deve estar arrancando carrapato agora. Traz o moleque lá. Quando o Davizinho entra, o moleque trabalhador, o moleque que foi preterido pelo próprio pai, mas o potencial estava ali. O moleque entra. Quando ele entra, o Espírito Santo toma o ambiente. O Samuel. Deus fala, é esse. Samuel vem com o chifre cheio de azeite, derrama sobre Davi e fala, você vai ser o novo rei de Israel. Pelo amor de Deus, cara. Se sou eu, já vou numa gráfica e faço um cartão. Rei de Israel. Já vou montando uma equipe. O que Davi fez? Obrigado, Samuel. Obrigado, pai. Estou voltando, os bichinhos estão lá sozinhos. Depois, o Saul, que é um rei que Deus já rejeitou, pede para Davi lá tocar a harpa para ele, para deixar ele mais calminho. Ele podia falar o quê? O cara é fraco, Deus rejeitou, eu sou o escolhido, eu vou tocar a harpa para ele, quero que ele morra. Davi vai lá, toca a harpa. O rei joga uma lança, tenta matá-lo. Ele se desvia da lança, continua servindo ao seu rei. O rei depois começa a persegui-lo, quando ele vira um general, ele já matou Golias, já ficou famoso. O rei entra numa caverna para fazer suas necessidades, ele está na caverna, ele tem a chance de matar o rei que está tentando matá-lo. Ele poupa a vida do rei e fala para os valentes dele, ninguém toca nele, só Deus pode tocá-lo, porque quem colocou ele aí foi Deus. Meus irmãos, esse é o cara que está preparado para o sucesso. Ele não se avalia pelo que as pessoas dizem, ele não se avalia pelo que ele ouviu dizer ou pelo que ele acha de si. Ele está na mão de Deus, humildemente na mão de Deus. O coração de Davi era muito maior que seus fortes e atléticos irmãos. Meus queridos irmãos, a chave para compreender a vida é a fonte dessa vida e não a vida em si mesma. A chave para se compreender não é você olhar para você, não é você olhar para você, não é olhar para o seu corpo, não é olhar para o seu cabelo, não é olhar para os seus pais, para a sua dificuldade financeira, para os seus traumas, para os abusos. A chave para compreender você é olhar para a sua fonte, quem te gerou. Você só pode se compreender se olhar para quem te gerou, senão você não se compreende. Queridos irmãos, em Juízes capítulo 6, versículo 12, vemos que Deus chamava Gideão de valente. Ele falou assim, eu valente? Eu estou aqui escondido, malhando trigo perto do lagar, com medo de ser pego, morrendo de medo, nem ele sabia quem ele era. E Deus fala, valente, vai lá e luta contra esses exércitos inimigos. Fala, mas eu sou frouxo de carteirinha, estou aqui morrendo de medo. Vai lá, valente. Ele vai, ele fala, eu vou, mas o Senhor me manda um exército, vou te mandar um exército. Ele faz uma chamada lá, vem uma multidão, Deus fala, não, vamos reduzir isso aí. Mas Senhor, outro exército é forte, não reduz. Aí ficam 10.000, ele fala, Senhor, reduziu muito, o outro exército é forte, mas eu vou com eles. Querido,
é muita gente. Se você for com os 10 mil, você vai achar que os 10 mil que eram bons. No final sobraram quantos? 300. 300 para lutar contra milhares. Milhares bem treinados, milhares com armas de ponta. É impossível vencer, não tem como. É nessa hora que Deus fala para Gideão: Gideão, não se veja pelo que você vê no espelho, se veja pelo que eu faço em sua vida, se veja pela fonte da sua vida. E Gideão venceu. Em último lugar, o que inibe o teu sucesso? Em penúltimo lugar, achar que o sucesso no uso do seu potencial é algo instantâneo. Irmão, ninguém vai ser um campeão de um dia para a noite. Ninguém vai ser um campeão sem cometer alguns fracassos. Eu tentei um monte de coisa lá na igreja, deu um monte de coisa errada. Eu tento de novo. Eu não tenho medo de tentar, não. Lembra quando fizeram o tal das Gospel Night? Botava umas músicas, aí o nego ficava dançando, depois evangelizava. Aí todo mundo falando nisso. Falei, cara, esse negócio não vai dar certo. Mas eu tentei. Cara, me senti mal. Entrei na festa de motocicleta Harley Davidson, cabelo para trás, pá. Cara, resultado desse tamanhozinho. Eu tentei. Ah, que virou mundano? Não, tentei, não gostei, não fiz mais. O seu sucesso não pode ser definido por causa de alguns fracassos. O seu sucesso só é definido no fim da sua vida. Não desista. Em último lugar agora, muita gente não vai longe por falta de uma visão crescente de viver. Você tem que ter uma visão crescente de viver. Você tem que olhar para você: pastor, eu só sei cozinhar e costurar. Pois é, você é uma fera. Você é a mulher que Deus está querendo usar para algo inacreditável. Isaías 29:11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quero concluir perguntando: quando você vê uma semente, e eu te pergunto, qual é o potencial dessa semente? O que você vai me dizer? Ah, pastor, uma planta, uma árvore. Não, uma floresta. Uma semente gera uma árvore, que gera muitas sementes, que geram árvores, que geram muitas sementes, que geram árvores. E agora há um potencial para fazer uma floresta. Querido, não é o fato de ser uma cidade do interior do Rio de Janeiro que inibe o potencial dessa igreja ser uma das maiores igrejas do Brasil. Eu tenho visto que quem faz primeiro reina. O que você tem que acreditar é que Deus tem algo a fazer nesse lugar inacreditável, e que aqui pode ter uma igreja de milhares e milhares e milhares de pessoas, uma igreja que vai dominar essa cidade com o poder de Deus, e esse lugar vai ser um holofote para o Brasil inteiro. Eu não tenho dúvida que Deus fez em Santarém o que fez, para provar para o Brasil inteiro, que Deus pega um lugar escondido, desprezado, sem fama, sem nada. Deus, se tivesse feito em Nova York, alguém ia dizer assim, também com dinheiro americano é mole. Tivesse feito em Londres, também, pô, na Europa, aí é mole. Aí Deus fez em Santarém. Mais de 60 mil crentes de uma só igreja. Para provar que o potencial não é medido pelo que a gente vê, mas o potencial é fruto de uma visão crescente de viver. Deus te chamou para ir aonde você nunca imaginou, para fazer o que você nunca fez, para ser o que você nunca pensou ser possível.
E se você acreditar, você vai ver. Descubra o seu potencial. Finalizo fazendo uma pergunta. O que tens em tuas mãos? Pastor, eu tenho muitas dores. Eu tenho muito sofrimento. O seu sofrimento não pode ser sua identidade. Até suas dores e sofrimentos fazem parte do potencial que Deus quer usar para algo maior. Nunca vai tratar de uma mãe que perdeu um filho da mesma maneira alguém que não perdeu um filho. Nunca vai saber aconselhar alguém que enfrenta um câncer terminal, alguém que não teve o enfrentamento com alguém da família num câncer terminal. Nunca vai saber o que é chorar por um problema familiar, na íntegra, na profundidade, alguém que nunca teve as lágrimas de uma grande dor familiar. Ei, suas dores não são sua identidade, são potencial para algo muito maior na sua vida. Seus problemas não são sua identidade, são potencial para ajudar na solução dos problemas de muitos. Ei, sua dificuldade financeira não é o fim da sua história, é a oportunidade de valorizar o que você tem, de aplicar bem, de se organizar, para prosperar e mostrar que um miserável se torna próspero, um ferido se torna alegre, um perdido se encontra, alguém desacreditado passa a fazer muitos acreditarem. Que Deus te abençoe, não despreze o seu potencial. Amém.